Amém. Graças e paz, queridos. Boa noite. Amém. Um prazer estar de volta nessa casa. Agradecer pelo convite. Várias vezes ele me fez e a gente, por vários outros motivos, adia uma coisa, adia outra. E aprove ao Senhor que estivéssemos aqui hoje. Amém. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu pensei numa palavra, preparei ela, mas aí houve uma mudança. E aí a gente vai falar daquilo que Deus falou para a gente falar. É melhor do que a gente falar aquilo que a gente acha que precisa falar. Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 5. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Eu, quando li essa passagem, lembrei muito sobre uma situação que é muito comum, às vezes, existir entre nós. E quando a gente ouve alguns versículos, eles nos remetem a algumas coisas que não são a realidade do que o autor, do que a palavra quer nos ensinar. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, ali vai dizer o seguinte, que nós fomos justificados pelo sangue e essa justificação nos tornou reis e sacerdotes. Mas uma pessoa que entrou ali agora, ela ouve essa palavra, que nós somos justificados para nos tornarmos reis. Na cabeça dela já vem a ideia de que ela vai sentar num trono, de que ela vai ter pessoas servindo, de que ela vai ter um tesouro, ela vai viver com toda a riqueza do mundo, afinal de contas ela é rei. Quando se ouve a palavra rei, a ideia que se tem, né, para quem pensa que, afinal de contas, todo filme que você assiste, o rei fica ali, e ele não faz nada além de ficar num trono, e só é servido por todo mundo, faz o que ele quer, manda do jeito que ele quer. Só que, quando a palavra nos remete a reis, ele não está falando de alguém que senta no trono, rei. Quando a palavra está nos remetendo a essa situação de reis, ele está dizendo que somos pessoas justificadas pelo sangue para governarmos com excelência. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Porque nós não fomos chamados para reinar. Mas, pastor, não é isso que está escrito aí? Não. Nós somos chamados para governar com excelência. Governar o quê? Tudo aquilo que nos chega às mãos. Principalmente a nova vida que Ele te deu. De que forma você está governando a vida que Ele te deu? De que forma você está sendo um bom administrador da nova vida que Ele te deu? Afinal de contas, Ele morreu e te deu uma nova. E nessa nova vida, como é que você está administrando isso? E a gente precisa entender um pouco sobre isso. Porque reis são aqueles que governam com excelência. São aqueles que realizam algo além das expectativas. E é triste hoje a gente ver algumas coisas de uma geração que é complicada, né? Ela não vai além das expectativas. Faz só aquilo exatamente que se pede para fazer.
Eu conversava com uma pessoa outro dia e falava, é difícil até você ir a alguns médicos em alguns lugares hoje para ser atendido. Porque o cara te faz uma pergunta de frente para um computador, ele não te olha nos olhos, ele não fala com você, ele só vai fazendo perguntas e à medida que você responde, ele dá dá uma mexida ali, dá uma digitada, aí o Google diz para ele algumas coisas, aí ele pergunta o teu peso, no final ele dá o diagnóstico que está ali no Google. Aí quase que eu falo assim, chefe, se fosse para isso eu tinha ido direto no Google, eu não vim aqui perguntar para o senhor, porque para mim o senhor é um especialista. Mas a questão não é essa. A questão é que, assim como ele, muitas pessoas, e dentro da igreja principalmente também, as pessoas não entendem que nós fomos chamados como reis com uma missão. E como a gente não tem uma missão, a gente não se compromete. Ele não está comprometido com quem está ali fazendo uma consulta. Ele está comprometido com o dinheiro que vai entrar no bolso dele. Ele está comprometido em sair dali e já ir para um outro plantão. Ele está comprometido em sair daí e já ali para algum outro lugar, porque ele está comprometido com a sua própria renda. E tem muita gente hoje, até na igreja, que ela está comprometida muito mais com as suas coisas, por isso ela não vai além das expectativas. E aqui a palavra está dizendo para a gente aqui que nós precisamos entender que quando eu governo com excelência, eu dou um bom testemunho. E quando eu dou um bom testemunho, as pessoas identificam Deus em mim. As pessoas identificam Deus em mim. Então me cabe aqui uma pergunta diante daquilo que Paulo coloca, porque ele coloca para ele, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Quando você ouve essa palavra, o que é tribulação para você? Isso, também concordo. Essa também é uma boa definição. Mas quando Paulo está falando em tribulação, ele não está falando especificamente sobre algo, ele está falando de uma ferramenta, tribulo, que era uma ferramenta de madeira com ferros, que fazia o quê? Que quando passada no trigo, ela separava palha, semente, palha, semente. As suas tribulações diárias têm separado a palha da semente, e você é hoje o quê? Palha ou semente? Palha logo é queimado e deixa de existir. Sementes frutificam para o reino. Reis frutificam, se tornando semente. E é por isso que a gente precisa entender e pensar sobre isso. Porque todas as vezes que a gente fala tribulação, será que vai ter uma enchente logo ali quando eu sair daqui? Já vou dar de cara com a enchente. Será que eu não posso sair? Quando ele está falando de tribulação, ele está falando das ferramentas que Deus usa exatamente para definir quem somos nós e como nós nos comportamos no dia a dia. Como nós nos tornamos cada vez mais aquilo que ele declarou no início. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra hebraica descrita para isso, ela diz sobre sombra. Quando ele fala semelhança, ele fala que nós somos sombra. Quando ele diz que nós somos sombra, ele quer dizer o seguinte, que aonde você andar, é Deus andando. Alguém está aqui comigo? Porque quando nós entendemos que somos reis, quando eu estou andando, é Deus que está andando. Aí as pessoas olham, identificam e falam assim, vale a pena viver como ele vive. Vale a pena viver como ela vive. Porque mesmo nessa tribulação que ela está passando. Já viu aquela pessoa que você vai visitar lá no hospital e você pensa que vai chegar lá e vai dizer para ela algumas palavras que vai deixar ela confortável. Na realidade você sai de lá confortado pela fé que ela tem, porque está maior do que a sua que entrou lá para visitar ela. Aí você olha e fala assim, verdadeiramente o Deus que ela serve é melhor até que o meu, porque eu cheguei aqui com muitas dúvidas e ela não, está com certeza. Por quê?
porque ela realmente está reinando e ela não está, ela está sendo uma semente. Quando alguém olha para ela, vê Deus, vê que Deus pode fazer aquilo que Deus pode realizar, mais do que eu e você estamos fazendo muitas das vezes. Por isso que Paulo fala que nós somos cartas vivas. E aí eu queria que você perguntasse primeiro para a pessoa que está do seu lado, primeiro para você e depois para a pessoa que está do seu lado. O que estão lendo quando olham para você? Porque se nós somos cartas vivas, nós devemos estar passando algo para alguém. Porque quando as pessoas olham para a gente, elas têm que ler alguma coisa. E o que elas estão lendo quando elas olham para você? Que tipo de leitura elas estão fazendo? Por isso que eu estou falando sobre a questão de ser rei. E a gente está construindo alguma coisa aqui para a gente caminhar junto. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender isso. Ou é você daquele tipo de pessoa, daquele tipo de carta, que está passando pela tribulação, começa a dizer: é só eu que passo por isso. Eu não sei o quê. Esse copo aqui eu posso beber? Só eu que passo por isso. Só na minha vida é assim. Todo mundo está bem. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele quase fala sobre isso, né? Aí ele fala: eu já estava aqui, olha, caraca, está todo mundo bem, só eu não estou bem. Mas aí tem uma coisa que muda. Lá para o versículo 20, quando ele entra na casa do Senhor, ele vê que tem diferença. A questão não é a tribulação, a questão é entender que essa ferramenta é para extrair o melhor de mim. É para extrair o melhor. Por isso que, quantos aqui podem agradecer a Deus pela tribulação? Eita. Amém, que bom. O povo já entendeu, já posso ir embora. Fecha aqui, vamos embora, vou para casa. Essa é a questão, é quando nós conseguimos entender isso, que a tribulação é uma ferramenta que Deus usa para extrair o melhor de nós. E no que depender de mim, não vai sair palha, vai sair semente, porque palha não produz, mas semente, ela produz frutos, e frutos produzem novas sementes. É assim que o reino se multiplica, é assim que o reino cresce, é assim que as coisas acontecem, é assim que nós podemos identificar e dizer: realmente o reino está sendo implantado. E a graça não é uma exigência para que nós possamos viver de qualquer jeito. Não, a graça é aquela que me dá força para eu poder passar pela tribulação e ser extraído o melhor de mim. A graça, ela funciona dessa forma, porque a graça sem graça que estão pregando por aí deixa todo mundo vivendo de qualquer jeito. Mas nós não vivemos uma graça sem graça. Nós vivemos a graça que extrai o melhor de nós, aquela que nos dá força e entendimento para que nós possamos viver de acordo com isso. E aí eu queria citar 3 características bem rápidas para você sobre reis que vivem em excelência, reis que ultrapassam as expectativas dos outros, aqueles que vivem realmente de uma forma que as pessoas olham e falam assim: vale a pena viver no reino que ele está vivendo, no reino que ela está vivendo. Primeira característica aí: quem vive como um rei entende os processos da vida cristã. Fala para alguém que está ao seu lado aí: não atribua a Deus, não atribua a Deus aquilo que ele não tem culpa. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida ou na minha que foram as nossas escolhas, não foi porque Deus quis. A gente às vezes quer colocar culpa em Deus naquilo que nós, por não governarmos direito, por não fazermos escolhas erradas, é que estamos vivendo. Nós é que trazemos algumas coisas. Aí Deus faz o quê? Usa aquele tribulum para arrancar de nós o melhor. Mas tem coisas que nós mesmos que nós escolhemos. Fazemos dezenas de escolhas todos os dias. E cada escolha que você faz vai trazer uma consequência. Quando você escolhe com quem você namora, quando você escolhe com quem você casa,
quando você escolhe qual é a profissão que você vai ter, quando você escolhe para onde você vai morar, onde você... mas eu fiz essas escolhas. Mas quantas delas você perguntou primeiro a Deus de que realmente eram essas as escolhas? Em quantas você esperou uma resposta ou você já foi dizendo para Ele como era? A gente é muito assim. A gente já faz o planejamento, depois fala assim: Deus, abençoa o meu planejamento. Senhor, esse plano é muito bom, abençoa. Mas talvez você perguntou para Ele se o plano é bom para você. Nem todo investimento significa que é bom para o seu dinheiro. Que isso, pastor? Porque pode ser muito bom para ele investir, mas às vezes aquilo que Deus tem para você é outro investimento e vai trazer um lucro muito maior do que aquilo que você está pensando ou vivendo. Romanos 8:31, de que diremos, pois, acerca de todas essas coisas? O que pode me separar de Deus? Aí ele vai continuar ali dizendo sobre muitas coisas. Nada pode me separar do amor de Deus. Mas às vezes, quando nós estamos com contrariedades, a gente deixa que algumas coisas separem. E a gente não entende a profundidade de alguns textos. Quando a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí já vem logo na mente ninguém. Se ninguém, como é que a própria palavra me afirma que tem principados, potestades? Se é ninguém, como é que o meu vizinho vive falando alguma coisa contra mim? Se é ninguém, porque todas as vezes no meu serviço tem alguém que está contra. Se é ninguém, por que vem em lugares que eu chego e parece que todo mundo está contra mim? Então será que a palavra é contraditória? Não, irmão. O que ele está dizendo é que vai ter uma lista de pessoas, uma lista infernal de demônios, potestades contra você, mas nenhuma delas prevalece, porque você tem alguém que é muito maior do que todos eles. E quem é rei entende isso, e todo rei sabe que vai ter muita gente contra ele. Todo rei sabe que as decisões dele às vezes não vai ser aceita por todos, mas a forma com que ele governa faz com que as pessoas possam entender que aquele que colocou ele no trono sustenta o que ele está falando ou o que ele está fazendo. Ou seja, aquele que te colocou como rei na situação em que você está é quem vai sustentar a palavra que você liberar, aonde você estiver, porque as pessoas vão olhar e vão dar crédito. Por quê? Porque a sua vida está fazendo diferença. Porque aí elas vão olhar e vão dizer: realmente, ainda que tenha um monte de gente contra, aquele que garante o trono dele, garante a palavra que ele está liberando, garante aquilo que ele está dizendo. A gente precisa viver dessa forma, querido. A gente precisa olhar e entender que transpor as tribulações é exatamente entender que cada uma das ferramentas que vem são ações de Deus para extrair o melhor que há em mim. Deus plantou o melhor em você, mas Ele não sai de qualquer jeito. Ele só sai às vezes diante de algumas circunstâncias e situações, porque se for por nós mesmos, irmão, vamos aqui, para mim, sabe qual era a melhor coisa depois que eu aceitei Cristo? Ficar sentado no último banco e ninguém me ver, só curtir o fato de eu ter conhecido a Cristo e estar vivendo uma nova vida. Mas foi isso que Ele plantou dentro de mim para que ficasse? Não. Você que está aí no último banco tem muito talento em você, então vamos colocar em prática. A gente gosta muito de se esconder no último banco. Estou dizendo que você não, calma. A gente gosta muito disso. Já viu aquele discurso de que eu vou chegar numa igreja? Eu lembro quando eu vim transferido para o Rio de Janeiro, assim que eu cheguei na primeira igreja que eu conheci, eu falei para minha esposa: ó, ninguém precisa saber que eu fiz seminário, ninguém precisa saber o que eu fiz na minha vida,
nem aonde por onde eu passei. Vamos sentar no último banco. Do jeito que a gente chega, a gente sai. 2 meses depois, eu já estava dirigindo louvor, a gente já estava pregando. Não tem jeito. Como é que você apaga aquilo que Deus colocou dentro de você? Não tem como. Aí, tem 2 formas. Ou você deixa isso sair de forma natural, trabalhando e executando, ou Deus vai usar as tribulações de cada dia para extrair de você isso que já está aí dentro de você. O que você escolhe hoje? Passar pela tribulação para que ele extraia, ou você já deixa como sair naturalmente, exercendo aquilo para o qual você foi chamado para fazer? A gente precisa entender isso, querido. A tribulação vem, a gente já pensa logo em desistir. Mas quando Deus está com a gente, não importa. No mundo tereis. A gente só pensa na segunda parte. Tem de bom ânimo. Ele venceu, nós também vencemos. Mas ele deixa bem claro que no mundo a aflição vai ter todo dia, meu irmão. A aflição vai ter todo dia. Mas fica tranquilo, que tudo isso ele está fazendo de você um rei para governar em excelência. Porque uma das coisas que mais se precisam hoje são pessoas que realmente demonstrem que faz diferença viver com Deus. Hoje em dia, fica difícil você identificar quem é um cristão e quem não é cristão. E tem um monte de gente dizendo que é, sem nunca ter sido. É muito fácil dizer, é muito fácil levantar uma mão, mas a questão não é levantar a mão, a questão é ser transformado, dia após dia, pela ação do Evangelho. Evangelho não é um discurso, Evangelho é transformação de vida, e transformação de vida são para reis que aprendem a governar com excelência. Que tipo de governo você tem feito? Como é que você está se comportando diante das tribulações? Quando tem uma situação complexa na tua família, quem é que eles procuram? Você tem que ser referência, porque eles sabem que você passou pela tribulação e tem uma palavra que vai mudar todas as circunstâncias e vai deixar todo mundo seguro por aquilo que você está fazendo. Segunda coisa que nós podemos estar passando aqui: quem vive como rei olha para o futuro já preparado por Deus. Um dos grandes problemas hoje é que as pessoas olham muito para o passado e esquecem de que nós precisamos olhar para o futuro. A palavra toda, ela me dá um entendimento de que Ele já preparou um futuro brilhante para mim. Então, eu não posso mais ficar vivendo em função do meu passado. O meu passado, ele só me prepara para o futuro. O meu passado me prepara para o futuro. Mas o senhor não sabe como é que foi o meu passado. Eu nem quero saber, meu irmão. O que eu preciso saber é como você está construindo o seu futuro. Como você está construindo para frente. Para onde você está olhando. Uma das coisas que a gente faz muito, sabe o que é? É viver como Pedro, só no momento que ele afunda. Quantos aqui lembram desse texto? Tem uma tempestade, tem ondas batendo, tem um monte de coisa acontecendo, e aí Jesus se aproxima caminhando pela água. E aí eles pensam que é um... Nessa situação toda, Pedro vai: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter. Aí Jesus fala para ele, e o que ele faz? Sai do barco. E ele vai. Eu amo esse texto, porque eu fico falando exatamente disso. Eu falo, eu prefiro ser Pedro, que sai do barco para viver a história,
do que os discípulos que só contaram a história de Pedro. Pedro não escreveu o evangelho e todo mundo conta o que ele fez. Eu prefiro que contem as minhas histórias do que ter que contar as histórias dos outros, porque é para isso que Deus nos chamou. Mas voltando aqui, aí você vê que ele sai. Quando ele está indo, a palavra diz que ele olha não mais para Jesus, ele olha para o vento. Mas quando ele estava dentro do barco, o vento já não estava lá, irmão. Quando ele saiu de dentro do barco, o vento já não estava batendo, a onda já não estava bravia, o barco já não estava de um lado para o outro. Então para que ele olhou para o vento? O vento já estava lá. E a gente faz muito isso. A tempestade vai estar sempre aí, meu irmão. A dificuldade vai estar sempre aí. Os lugares ruins vão estar sempre por aí. A questão é, eu não posso olhar para isso, eu tenho que continuar olhando para aquele que me garante. Eu preciso continuar olhando para ele, porque se foi ele que me mandou sair do barco, eu preciso continuar olhando para ele. O que ele faz? Quando ele começa a afundar, ele grita por socorro. Aí Jesus vai, estende a mão, puxa. O vento só repreende depois que ele volta para o... Durante a caminhada continua tendo vento. Durante a caminhada continua tendo as ondas ruins. Durante a caminhada continua tendo as bravezas da vida. Vão continuar existindo. Mas quando ele voltou a olhar e caminhar com Jesus, tudo fica diferente. Ele não voltou no colo, ele voltou andando. Quem está aqui comigo? Hein? Ele voltou andando. Então, se ele voltou andando, é porque ele voltou a olhar para... Irmão, para de olhar para a tempestade. Ela vai estar sempre por aí. A questão é que ela não está vindo para te destruir, ela está vindo para extrair o melhor de você. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para as contrariedades. Vai ter sempre alguém querendo falar alguma coisa de você. Vai ter sempre alguém. Nós temos vivido em tempos difíceis, tempos em que as pessoas, elas olham muito mais para o problema do que sentar para resolver o problema. As pessoas estão muito mais criando dificuldades do que realmente buscando soluções. E aí, com isso, a gente está criando uma igreja, está tendo uma igreja que ela não vive na expectativa que Deus espera que ela viva. Uma igreja que atrai as pessoas, porque ela não parou diante das dificuldades. Ela continuou olhando para Jesus e continuou caminhando, ainda que tivesse as dificuldades. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tribulação não é para te derrubar, e sim para te preparar, para que você suporte o processo. Cada tribulação te faz mais forte. 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 É quando a pessoa olha e pensa assim, ele vai cair agora. Não, ele está mais de pé. Ele está mais firme ainda. Bom, quando eu me converti, a primeira coisa que falaram para mim é, ali é só palha. Graças a Deus as tribulações não tiraram palhas, porque já são 28 anos servindo ao Senhor. E até que Deus me leve, é assim que eu vou continuar a permanecer. É fácil? Não. Para aqueles que me conhecem, né, mais um pouco a fundo, sabe que é complicado. Eu moro na ilha, pastorei uma igreja em Santa Cruz, tem um problema às vezes que dá um crônico da minha coluna, mas meu irmão, atravesso a Brasil de ponta a ponta e continuo pregando, servindo. Eu não estou olhando para a tribulação, porque cada vez que ela vem, eu sei que tenho certeza de que tem algo muito melhor de Deus vindo para a minha vida e para aquela congregação, para aquele lugar. E cada vez que nós ultrapassamos isso juntos, Deus nos concede algo novo. Porque eu sei que a tribulação, ela tira e extrai de nós o melhor. Alguém
Alguém às vezes fala para mim: pastor, por que o Senhor continua vindo? Eu falei: porque Deus não falou para eu parar, pô. Então por que o Senhor não vem morar aqui? Porque ainda não foi tempo, pô. A gente quer sempre buscar o mais fácil para a gente. Mas quem falou que o mais fácil vai extrair de nós o melhor? Se fosse assim, o petróleo estava aqui em cima, não estava lá embaixo. Se fosse assim, as pedras preciosas não estavam nos lugares mais profundos e difíceis de se tirar. E mesmo que você consiga encontrar, você tem que tratar elas, para que elas possam se tornar as pedras preciosas que tanto as pessoas veem. É que a gente acha que o mais fácil é estar logo encontrar aqui em cima. Não, filho. O melhor de você está dentro de você. E Deus quer extrair isso nesse tempo. Não esconda mais aquilo que Deus tem dentro de você. Deixe o Senhor extrair o melhor de você. Não olhe para essa tribulação que você está vivendo nesse momento como uma dificuldade. Não. É Deus te fazendo mais forte e extraindo o melhor para você. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: Deus tem um futuro extraordinário para você. A gente trabalha direto lá em Santa Cruz, perto de uma comunidade. A igreja é perto de uma comunidade. E eu converso muito com os jovens lá, porque a maioria dos jovens não tem muitas expectativas. Porque ele acha que o ambiente que ele está não pode gerar para ele uma expectativa melhor. Irmão, o fato de você estar próximo de uma comunidade ou viver na comunidade não significa que você não possa ser um embaixador do Brasil um dia. É só você estudar, correr atrás, estar realizando. Não é que a minha família, não interessa qual é a família. Como eu entendi o que eu falei para você, não interessa o passado, ele está te fortalecendo para o seu. Irmão, então você olha e fala assim: se ninguém na minha família não teve um estudo, eu vou ter. Se ninguém na minha família conseguiu, eu vou conseguir. Se ninguém pode, eu posso. Eu vou continuar, eu vou correr atrás, eu vou fazer, eu vou realizar. Ah, não, é que hoje em dia, pastor, está muito difícil evangelizar, sabia? Está difícil, as pessoas não querem mais ouvir. Meu irmão, se a gente entrar e ouvir nisso, a gente vai trancar a porta ali, ninguém sabe mais nada, pô. A gente continua tendo que sair, continua tendo que evangelizar. Ainda tem pessoas que querem te ouvir. Ainda tem pessoas que querem receber uma palavra de alento. Ainda tem pessoas que estão passando ali fora pensando: será que alguém vai dizer para mim que eu não posso me suicidar hoje? Está esperando você e eu. Mas a gente está achando: não, as pessoas hoje já não ouvem mais ninguém. Ouvem sim. Ouvem pessoas que estão dispostas a falar. Pessoas que entendem que não são as dificuldades que as pessoas estão colocando que vão me impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. De crescer como Deus quer que eu cresça. De realizar como Deus quer que eu realize. De fazer algo que vai fazer diferença. Eu fiz um sepultamento há 2 meses atrás. E na capela ao lado, algo me entristeceu. Na capela em que nós estávamos, lotado de pessoas. Na capela ao lado, 4 pessoas. Na hora que a gente chegou, o corpo estava sozinho. Um pouco depois chegaram 4 pessoas. E esse foi enterrado antes. E só essas 4 pessoas. Por que eu me entristeci com isso? Porque eu me entristeci com que legado essa pessoa deixou, para que só tivessem 4 pessoas e ela tivesse abandonada primeiro e depois só 4 pessoas. Porque quem deixa legado faz com que todas as pessoas queiram lá de se despedir e dizer: valeu a pena ouvir ela, valeu a pena ouvir ele. É quem faz diferença nos dias de hoje. Eu e você fomos chamados para fazer diferença. Reis fazem diferença. Por último, viver como rei é viver em superação. Eu nasci em Santa Cruz. Eu fui criado em Santa Cruz.
mas já tem 30 anos que eu não moro em Santa Cruz. Porque desde que eu passei para a escola de especialista, me tiraram. Eu fui primeiro para Guaratinguetá, de Guaratinguetá fui para Anápolis, de Anápolis eu voltei para o Rio, mas fui morar em Jacarepaguá e depois na Ilha do Governador. E tem muita gente que dizia que a gente não ia conseguir nada, porque a gente saiu de um lugar, Santa Cruz, o último bairro, o último lugar, mas Deus fez a gente superar todas as dificuldades. Hoje eu tenho um emprego de qualidade. Meu irmão, onde todo mundo dizia que a gente não ia dar em nada, meu irmão hoje é coronel da Força Aérea, médico formado oftalmologista, tem uma clínica de formação. Vocês não estão entendendo, querido? Fala para a pessoa que está, Deus te fez para você superar todas as palavras contrárias que disseram a teu respeito. Sabe quantas pessoas disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum? Muitas. Sabe quantas pessoas disseram que eu ia ficar pelo meio do caminho? Muitas. Mas eu superei todas essas palavras para mostrar que maior do que elas disseram foi o que Deus falou a meu respeito. Eu não parei nas palavras delas. Mas hoje nós temos visto, inclusive dentro da igreja, uma geração, não estou falando de geração de idade de agora não, gente. Então, estou falando uma geração de hoje, da igreja em si, de pessoas da igreja. É muito mimizenta. Qualquer coisa que você fala já... Qualquer coisa que você diz, não falo mais com esse pastor. Não, teve uma lá... Irmãos, cada um tem as suas preferências, certo? Amém? Cada um tem as suas preferências. Eu não sou uma pessoa que gosto de cachorro. Não é que eu não gosto de cachorro, não vou atropelar o cachorro que está ali. Não é isso. Estou falando que eu não gosto de ter cachorro na minha casa. Por quê? Eu não tenho paciência para ficar limpando. Porque aí, que geralmente é assim, né? Quem gosta do cachorro não cuida. Só quer ficar brincando. Que são os seus filhos que querem brincar. Aí quem tem que cuidar? É você. Aí é você que tem que limpar. É você que tem que lavar. É você que tem que levar para passear. É você que tem que... Eu não estou disposto a isso. Então eu falo, não traz para criar, porque eu não quero dentro de casa. Então, só porque eu falei isso de púlpito, a irmã sumiu da igreja. Eu falei, aí liguei para a irmã. Eu falei, irmã, o que está acontecendo? Não, pastor, deixei a igreja. Por quê? Porque o Senhor não gosta de pastor, de cachorro. Eu falei, gente, e daí, irmã, o que houve? Mas por isso? Mas eu gosto de gente. Alguma coisa, deixei a desejar. Não, pastor, se o senhor fez um discurso contra o cachorro, já fez um discurso contra mim. Eu falei, tá bom, minha irmã. Então Deus abençoe sua vida. Vai viver com os seus cachorros, vai viver com as pessoas que você quer. Meu irmão, pessoal muito mimizento, rapaz. Uma geração hoje em dia assim, tu não pode falar nada que, me atingiu. Não me deu oportunidade. Meu irmão, oportunidade é você que cria. É você que tem que chegar lá para o pastor e dizer, pastor, estou disponível. É você que tem um monte de gente lá que fala, pastor, nunca me deu uma oportunidade. Eu falo assim, não adianta dizer que eu não vou dar oportunidade. Quer oportunidade, me procura. Porque tem um monte de coisa para fazer na igreja. Mas eu não vou ficar dizendo para você o que você tem que fazer. É você que tem que se oferecer para mim, pô. É você que tem que dizer, eu estou disposto a fazer. Porque quando eu disser para você fazer, você vai dizer, eu fiz só porque você falou, pastor. Não deu nada certo. Minha vida está assim, minha vida está assada. Então me procura. E aí quando você me procurar, eu vou dizer, agora a gente vai fazer isso, isso e isso. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Mas é fácil dizer, e tacar roupa e dizer isso ou aquilo, porque uma geração, ao invés de superar as coisas, quer que tudo esteja servindo para ela. É uma geração que quer ser rei sentado no trono. Mas o Evangelho, o Evangelho não são reis sentados no trono. Porque o Rei dos Reis saiu e lavou os pés dos discípulos. O Rei dos Reis falou, eu vim para servir. O Rei dos Reis veio e deixou a sua glória para estar entre nós.
Não adianta a gente querer holofote. A gente tem que querer tudo apagado, para que só Ele brilhe. É só Ele brilhando. Mas a gente está criando um monte de gente que vive como se estivesse em clubes. Só querem, porque quando sócio de clube, como é que é? Quais são os meus direitos? Afinal, eu estou pagando. Aí, sócio de clube, que quer ter só direitos. Mas aqui a gente não tem direitos. Aqui a gente só tem deveres. O que nós temos que fazer aqui é viver para o reino. O que nós temos que fazer aqui é superar as nossas dificuldades. Porque a tribulação, ela produz perseverança. Paciência. Sabe como é que nasce a paciência, querido? Quem aqui já pediu paciência uma vez para Deus? E aí, como é que nasceu essa paciência? Como é que foi? Deus te fez dormir até mais tarde? Aí você ficou mais, acordou, estou mais paciente hoje. Foi assim? Não foi, meu irmão. Pediu paciência? Vai ser uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, um monte de gente te perturbando de todas as formas, para que você seja... É muito fácil dizer que Jó era paciente. Vai passar pelo que ele passou para gerar paciência, irmão? Paciência de Jó. Uma frase até bonita, mas passa pelo que ele passou para poder viver a paciência. Pediu paciência, vão te atribular todo dia, meu irmão. Vai ter todo dia alguém falando no teu ouvido para ver até que ponto você vai entender que o falar é prata, mas o ouvir é... Ouça mais do que fale. Ouve mais, fala menos. Porque quanto mais eu ouço, mais eu penso sobre aquilo que está sendo falado. E aí eu só falo com a sabedoria do Espírito para responder de acordo com a palavra. Isso é superar, irmãos. Reis vivem em superação. Superando as coisas, superando as dificuldades, produzindo paciência. A paciência, ela nasce do sofrimento. Sem o sofrimento, você não produzirá o anticorpo necessário para que você seja paciente. A tribulação, ela não te mata. Fala para a pessoa aí que a tribulação, ela não te mata. Ela te qualifica para a colheita. Tem muita gente querendo colher sem ter qualificado para isso. Se você não está qualificado para a colheita, não tem como você colher, meu irmão. Tem muita gente morrendo porque não está qualificado para a colheita. A perseverança produz experiência. A experiência produz excelência. A paciência nos faz sair aprovados. Eu escutei uma pessoa falar algo outro dia que eu fiquei assim, não, aqui, mesmo depois de convertido, a gente continua com o mesmo caráter. Eu falei, opa, peraí. Não, porque caráter já nasce e a gente... Não, filho. O caráter não nasceu com você. Caráter é aquilo que foi gerado em você pelo tempo. E quando você nasce com Cristo, o caráter que vem é o de Cristo. Por quê? Porque você foi transformado, onde as pessoas vão olhar e dizer... Cristão não era só um nome. Cristão significa um mini Cristo. É as pessoas olharem e dizer, ele vive como Cristo viveu. Ele anda como Cristo andou. Ele realiza como Cristo realizou. A tribulação trabalha em nosso favor e não contra nós. A tua tribulação tem que gerar em você superação.
superação. Quantas pessoas não preferiram ficar em casa do que vir aqui hoje? Porque não superam. Porque olham muito mais para o vento do que aquilo que Deus está produzindo. Quantas pessoas não escolhem ficar no domingo? Não, pastor, é um almoço de família. Almoço de família tem vários meses, vários anos, mas estar na presença do Senhor é diferente todas as vezes que estamos diante dela. Quando nós não aprendemos a superar, somos vencidos por qualquer coisa. Supere. Tu acha que não ficaria muito mais fácil eu estar congregando ali na ilha, do lado? A questão não é fazer aquilo que é mais fácil, mas aquilo que Ele determinou para que nós fizéssemos. Supere as suas dificuldades. Pastor, mas é que eu estou querendo entregar o cargo, porque falaram de mim. Falam de mim desde o dia que eu aceitei Cristo. Porque quando eu aceitei o Senhor e comecei a servir, e hoje eu estou encerrando aqui, eu era vocalista de um grupo de pagode lá em Anápolis. E aí me converti. Quando eu me converti, falei assim, não dá não, pô. Esse cara aí logo vai voltar para o mundo. E eu tive que superar essas palavras. Ele estava acostumado com sucesso lá. Ele vai achar que vai chegar aqui, vai ter sucesso. Ele quer holofote. Todo mundo falava isso. Aí se as pessoas se aproximavam de mim, ou eu me aproximava tá lá, ó. É o cara que vive perto do pastor, por isso que ele tem as oportunidades. Aí quando eu estava dirigindo o louvor, é por isso, é porque ele já cantou lá fora, é por isso que ele... Irmão, aí já me chamaram de orgulhoso, já me chamaram de soberbo, já me chamaram de um monte de coisa. Sabe quantas dessas coisas eu ouvi? Eu superei cada uma delas, irmão. Não desista daquilo que foi confiado a você porque alguém está falando alguma coisa contrária. Supere todas as contrariedades. Uma das primeiras coisas que eu ouvi, porque eu cantava lá fora, aí entrei com o mesmo vício que eu tinha lá fora, né? Aí já veio logo aquele que toca, o melhor que toca. Você desafina muito, você não sabe nem o que é cantar. Eu falei, amém. Não, que Davi fazia com excelência. Ok, então me ensina a ser excelente, filho. Porque crítica é só para aquele que não consegue fazer aquilo que você faz. Certo, Léo? É sempre assim. Aquele que não consegue realizar aquilo que você está realizando, ele logo vai se levantar com uma crítica. E aí vai dizer para você, vou te fazer uma crítica construtiva. Se a crítica é construtiva, constrói para você, meu irmão. Constrói para você. Críticas construtivas. É diferente de alguém que senta com você e fala, eu vou andar contigo para a gente crescer junto. Aí é diferente. Mas esse negócio de crítica construtiva é porque ela se incomodou com o que você está fazendo e está querendo mostrar para você de algum jeito de que ela também pode ser melhor que você. Supere todas essas coisas.
Não deixe essas coisas pararem você, porque você é rei, chamado para reinar em excelência. Alguém para construir nesse tempo. E eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que você se comporte como rei. Tem um cântico lá muito antigo ali atrás que ele fala assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Quem já cantou essa música? E quantas vezes o oleiro já te quebrou? Quantas vezes ele já refez você? Mas pastor, aqui agora eu estou num fogo. Que bom que você está no fogo, meu irmão. Porque fogo é onde cria a resistência do vaso. Quanto maior o fogo, maior a resistência do barro que ele está sendo, onde ele está sendo colocado. Está te tornando mais resistente. Antes era um fogo, agora ele vai te colocar com mais graus, porque você precisa ser mais resistente. Ele vai te tornar mais resistente. Deus está te colocando nesse tempo, com todas essas circunstâncias, para que você supere e seja ainda melhor no dia de amanhã, para ser um rei que governa com excelência. Feche seus olhos. Eu queria que você mesmo conversasse com o Senhor. Não vá com uma conversa, você e o seu Deus, nessa hora, falando: Senhor, eu não fui justificado de qualquer forma. Eu fui justificado para que eu possa me gloriar, ou seja, me alegrar com as tribulações, entendendo de que elas vão extrair de mim o melhor. Se apresente para Ele nessa noite. Fala: Senhor, o Cordeiro teve marcas que identificaram as tribulações e disseram o quanto Ele superou. Que as pessoas possam olhar para a minha vida e ver cada marca, não como uma cicatriz feia de uma grande cirurgia, mas de alguém que superou, porque o Senhor me fortaleceu. Como alguém que entendeu que não dá para reinar de qualquer jeito nos dias de hoje. Como alguém que entende, quando Paulo fala: olha para mim, e não vai fugir dizendo só olha para Cristo, olha para fulano, olha para ciclano. Vai ser para apresentar e dizer: Senhor, trabalha em mim para que eu possa ser o rei que governa nesse tempo com excelência, e as pessoas possam enxergar o Senhor em mim. Eu quero te apresentar cada um nesse lugar nessa noite, Deus. Aqueles que o Senhor escolheu junto comigo para ouvir essa palavra nessa noite, para que nós possamos, Senhor, a cada dia entender aquilo para o qual o Senhor nos separou, que nós possamos entender os processos da vida, que como reis nós possamos entender que o Senhor já tem um futuro brilhante preparado para cada um de nós, que como reis nós possamos viver em superação. Nós não mais olharemos para os ventos,
para as situações contrárias, não abriremos mão daquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Pode estar todo mundo contrário a Deus. Pode até não ter pessoas contrárias. Pode ter pessoas que não estão fazendo exatamente como a gente esperava que elas fizessem. Mas ainda assim eu não vou abrir mão. Eu vou produzir. Eu vou continuar. Para que seja extraído a semente. Eu não vou ser palha. Os seus filhos não vão ser palha. Aqueles que estão aqui nesse lugar não serão palha, serão semente nesse tempo, que produzirão outros frutos, que produzirão outras sementes, que trarão mais e mais para esse reino, que farão com que esse reino possa crescer em excelência. Obrigado por cada rei que está aqui, Deus, porque esses são aqueles que nesse tempo vão entender e reinar em excelência, para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.